tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula, dando continuidade ao estudo da classe de palavras. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve para que assim você possa ter todo o acesso ao conteúdo sem perder nada. Lembre-se de ativar o sininho, assim nós iremos aprender juntos. Venha comigo! Hoje nós iremos estudar conjunção. Meu Deus, conjunção! Eu sei que você já cria um pouquinho de pânico quando pensam nessa palavra. Por quê? Porque é um assunto que vai te acompanhar sempre. Toda vez que você for fazer o estudo da língua portuguesa, você vai ver conjunção. Principalmente quando você estiver estudando análise sintática. Por isso, é importante a gente aprender conjunção assim 100%. Mas não se preocupe, você vai ver que é um assunto que sim, demanda atenção. Mas não tem complicação para aprender, tá bom? Primeira coisa que eu sei sobre conjunção, porque nós já estudamos classes de palavras variáveis e invariáveis. Se você não está se lembrando, volte lá na aula e acompanhe, tá bom? Para você poder não esquecer de nada e não ficar com dúvidas, certo? Eu sei que conjunção é uma classe de palavra invariável. Isto é, ela não vai ter flexão em gênero ou em numeral. Gênero é masculino e feminino e numeral quer dizer plural ou singular. Então, uma palavra que é uma conjunção, ela sempre vai ser a mesma palavra, tá bom? Independentemente do contexto, certo? Outra coisa que eu posso dizer sobre conjunção é que ela é um conectivo, ela tem uma função conectiva. Ela serve para ligar termos. No português, análise sintática, a gente verá muito que conjunção serve para ligar orações. Quando eu digo orações, eu não me refiro à oração do Pai Nosso. Eu me refiro à oração que se diz uma frase que tenha verbo. Estou falando frase porque é mais fácil de vocês compreenderem. Mas nós não falaremos frases mais adiante, nós falaremos períodos. Então, se um período que é de um início até um ponto final, tem um verbo, é denominada oração. Tá, não se preocupe, nós teremos aula só sobre isso, tá bom? Não precisa se preocupar com isso. O que você aprender quando eu falo sobre essa questão de oração, períodos, é lucro, tá bom? Porque mais à frente nós teremos aulas propriamente disto. Nosso foco aqui agora é conjunção. Tá, professora, mas por que você falou sobre oração? É sobre você entender qual o objetivo da conjunção e por que ela é tão importante. Porque ela tem a função de conectivos, ou seja, ela tem o objetivo de trazer uma relação de sentido, isto é, um valor semântico. Está conseguindo acompanhar? Então, eu vou te dar um exemplo que eu tenho certeza que você vai entender. Lembra quando você brincou de telefone sem fio na sua infância? Provavelmente você já brincou. Telefone sem fio é assim. São dois corpos, né? Na época a gente fazia latinha. E eles têm uma linha. Certo? O usuário que estava desse lado, ele conseguia escutar o que o usuário falava do outro lado através dessa linha. A gente brincava e falava que era telefone sem fio. Na língua portuguesa, a conjunção funciona da mesma forma. Vamos supor que essa latinha seja um termo. E aqui seja um outro termo. Eu preciso atribuir um valor semântico de modo que esse termo esteja ligado a este outro termo para que eu possa entender o que ele traz para mim. Ou seja, o usuário que está desse lado, ele vai conseguir entender o que o usuário fala do outro lado através dessa linha, dessa parte que liga. Essa parte que liga, eu posso simplesmente chamar ela de conjunção. Isso mesmo. A conjunção, ela está ligando dois termos com a finalidade de atribuir um valor semântico, uma relação de sentido. Então, ela é como se ela é totalmente necessária, como se ela fosse ligar, como se fosse uma ponte. Eu quero
atravessar para o outro lado, ela é uma ponte. De modo que eu sei que eu vou alcançar o meu objetivo, quando eu chegar do outro lado estou atravessando, mas para isso eu preciso fazer uso de algo. A ponte é como se fosse a conjunção, a mesma coisa do telefone sem fio. Eu tenho certeza que você não vai esquecer se você focar na ideia do telefone sem fio. Se a gente for um pouquinho mais profundo no estudo de conjunção, eu vou saber que conjunção é a mesma coisa que síndeto. Mas o que é síndeto, professora? Síndeto é a mesma coisa que nexo, isto é, união. Lembra que fez a união das duas latinhas para que o usuário conseguisse entender a mensagem? Isso é o síndeto. Ele é um nexo que tem a finalidade de fazer uma união. Isso tudo se refere à conjunção. E a conjunção, na língua portuguesa, ela se divide em duas categorias, que é a conjunção coordenada e a conjunção subordinativa. Sim. Ah, professora, está começando a complicar. Não, sem complicação. Para que a gente consiga entender uma que é totalmente diferente da outra, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Então, essa primeira aula, a gente vai estudar as conjunções coordenadas. E quando a gente ter totalmente o domínio desse assunto, aí a gente vai aprender as conjunções subordinativas, tá bom? Então, venha comigo, pegue o seu caderno, é importante que você anote, porque assim, de cara a gente não consegue lembrar de tudo. Eu acredito que assim como todas as matérias, o português demanda estudo, leitura. Então não adianta você assistir uma aula e já querer saber. Não, é um estudo que nunca acaba, tá bom? Então venha comigo e vamos estudar agora as conjunções coordenadas, tá bom? Deixa eu só apagar o quadro aqui para a gente conseguir compreender melhor, tá bom? Então, eu vou escrever aqui para vocês coordenativas. Coordenativas. O que são as conjunções coordenativas? Se você for fazer uma análise do próprio nome, valor semântico, eu consigo entender que coordenativas vem de coordenação, algo que é coordenado. Isto é, uma coisa não tem função sobre a outra. São termos que, se você soltar eles vão trazer valores, sentidos, independentemente da relação. Professora, não estou entendendo nada do que você está falando. Tá, gente, vou escrever aqui para vocês. São termos que não possuem dependência entre si. Ou seja, a conjunção coordenativa, ela vai ligar termos que não possuem dependências entre si. Vou explicar melhor. Vou dar um exemplo que assim a gente vai entender melhor.
Vejamos o exemplo aqui para que assim a gente possa entender melhor essa questão de coordenativa. Ó, o policial trouxe arma e algema. Eu tenho aqui um período. Vou colocar o ponto final, eu já tenho. Um período simples. Professora, por que é um período simples? Porque é um período que ele possui apenas um verbo. Quando eu falo período composto, são mais de 2 verbos. Mas não se preocupe, tá bom? Nós teremos aulas sobre isso. Nosso propósito nessa aula é apenas aprender conjunção coordenativa, certo? Pois bem, vou identificar o meu verbo. O trouxe aqui é o verbo trazer. Ou seja, tem verbo, é uma oração. Muito bem. Eu posso até falar, posso não, eu devo falar que as orações coordenativas, vou puxar uma linha aqui, elas servem para introduzir orações coordenadas sindéticas. Lembra que a gente falou sobre síndeto? É sindéticas. Professora, mas o que é uma oração coordenada sindética? Não se preocupe, nós vamos estudar isso. Por isso que a conjunção é importante, porque quando nós estivermos fazendo o estudo da análise sintática, isso das orações coordenadas sintéticas e assindéticas, nós teremos a necessidade de saber sobre conjunção. Por isso, nós aprendemos conjunção na análise morfológica. Entendido? Continuando, voltando ao nosso exemplo. O aqui é artigo, né? Policial vai ser substantivo. E aqui é substantivo. E aqui é substantivo. Certo? Muito bem. Interessante. Isso aqui a gente já aprendeu, né? Classes de palavras, a gente não aprendeu substantivo ainda, nós teremos aula sobre substantivo, mas é uma coisa também que eu sei que você já tem um certo conhecimento prévio. Pois bem, vamos tentar encontrar a nossa conjunção aqui. Eu sei que o O é artigo, policial é substantivo, trouxe é verbo, arma é substantivo, algema é substantivo. Então, o que sobrou pra gente? Sobrou esse E aqui. Vocês já viram a flexão de E entre feminino e masculino? Não. Você já viu flexão de E plural e singular? Também não. Então, quer dizer que E é uma palavra invariável. Pronto, o E vai ser a nossa conjunção aqui. Vou fazer um círculo aqui nele, pra gente entender melhor. Pois bem, vamos supor que eu fale apenas assim. O policial trouxe arma. E eu venho e coloco um ponto final aqui. Você consegue entender o sentido da frase? Sim, o policial trouxe arma. Não tem complicação nenhuma. Agora, se eu tirar essa arma daqui e falar assim, o policial trouxe algema, também consegui entender, certo? Pois bem, se o policial fala, o policial trouxe arma, e depois eu falo, o policial trouxe algema, uma frase não tem relação sobre a outra, porque se eu falar ambas separadas, eu consigo entender. A questão da coordenação é justamente essa, é quando você consegue entender uma frase sem a necessidade de entender a outra. Então, se eu falo o policial trouxe a arma, eu entendo da mesma forma que eu falar o policial trouxe a algema. Não tem necessidade, se eu tirar esse arma daqui, não vai confundir a frase, vai continuar a mesma coisa. O policial trouxe alguma coisa. O que ele trouxe? Ele trouxe a arma. E depois o que ele trouxe de novo? Ele trouxe algema. Isso aqui é um período simples. Porém, eu quis juntar duas frases em apenas uma frase, para que eu não viesse repetir esse termo.
Então eu falei que o policial trouxe arma e algema. Eu juntei as duas, porém uma não tem relação sintática sobre a outra. Então eu chamo isso de conjunção coordenativa, certo? Pois bem, só que essa conjunção coordenativa aqui, ela tem uma categoria que nós vamos estudar mais à frente, nessa mesma aula, não se preocupe. Quando eu falo que ele trouxe arma e algema, seria a mesma coisa que eu falasse assim, o policial trouxe arma mais algema. Mais, né, de adição, está somando. Isso representa alguma coisa, né? A mais. É um advérbio de quantidade. Então, eu posso dizer que esse E aqui é uma conjunção coordenativa aditiva. Por quê? Porque fez a relação de palavras, né? Sem dependência uma da outra, coordenativa. Aditiva porque fez uma adição, certo? Vou aprofundar o exemplo aqui. Não se preocupe, vai ficar um pouco mais difícil com o exemplo que eu vou dar, mas é só para vocês entenderem essa análise empregada numa oração de período composto, tá bom? Mas não se preocupe, que você aprender daqui pra frente vai ser lucro, tá bom? Venha comigo. Ah, meu Deus. Cai não. Vamos para o primeiro exemplo aqui. A criança jogou uma pedra e acertou a janela. Primeira coisa que eu identifico é sempre o verbo. A gente sempre começa a análise sintática ou morfológica pelo verbo. Então, cadê o meu verbo aqui? Aqui. Achei o verbo. E eu tenho um outro verbo. Verbo jogar e verbo acertar. Então, eu posso dizer que é um período composto, porque eu tenho dois verbos. E também eu posso dizer que é uma oração, porque possui verbos. Certo? Certo. Agora, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar, e provavelmente todas as aulas de professores de português que vocês já assistiram, sempre tem aquela frase, aquela famosa frase. Analisou a oração, corta na conjunção. Tenho certeza que você já ouviu. Por quê? Porque através da conjunção a gente vai conseguir fazer a análise. E onde está a minha conjunção aqui? Ah, está aqui, ó. Aqui, ó, a conjunção. Então, ó, cortei aqui. É muito importante você lembrar disso. Analisou a conjunção, analisou a oração, corta na conjunção. Coloque como se fosse uma música para você não esquecer. Analisou a oração, corta na conjunção. Analisou a oração, corta na conjunção. Eu disse o quê? Analisou a oração, corta na conjunção. Analisou a oração, corta na conjunção. Você nunca mais vai esquecer, tá bom? Cortei na conjunção, tenho o meu primeiro período, minha primeira oração aqui. A criança jogou uma pedra. Posso chamar ela de oração principal.
que ela não tem conjunção, porque a oração era como se ela acabasse aqui. Então eu posso falar que é uma oração coordenada. Deixa eu fazer um bichinho aqui. Puxar aqui. É uma oração coordenada assindética. Por quê? Se sindética é porque tem conectivo, o A ele representa a negação, então é o contrário, é assindética. Ela não tem conectivo, tá bom? Só que aí entra a nossa oração com a nossa querida e amada conjunção. Então, o que diz aqui? A criança jogou uma pedra, pronto, e acertou a janela, certo? Quando eu falo isso, eu vou entender, deixa eu só consertar esse R aqui, que esse aqui, ele é a minha conjunção, e essa frase que vem depois do essa oração, ela vai ser uma oração coordenada, porque uma não precisa da outra. A criança jogou uma pedra, pronto. Eu posso morrer aqui no assunto que eu vou entender, tá bom? Mas eu quis trazer que ela acertou a janela, entendeu? Mas tipo assim, se eu falasse só a criança jogou uma pedra, eu entenderia. Então ela não tem uma função sobre a outra, por isso que ela é coordenada. E ela é uma coordenada sindética. Por quê? Porque ela possui o síndeto, ela possui um nexo, ela possui um conectivo, que é o E. E esse E ele traz a ideia de um aditivo. Então eu vou dizer que é uma oração coordenada sintética aditiva, tá bom? Porque o E ele está na categoria de aditivo. Só que essa análise que eu estou fazendo para você não precisa se preocupar, porque nós vamos aprender ela mais adiante, tá bom? É só para a gente poder entender aqui a questão da conjunção coordenativa. Serve para ligar termos, palavras e, claro, ela serve para ligar períodos e assim ela dá a introdução às nossas orações coordenadas sintéticas e assindéticas, tá bom? Pois bem, agora nós vamos estudar as categorias das conjunções. Porque, como vocês viram, eu falei aditiva, só que não existe só aditiva. Existem várias outras categorias e nós vamos aprender agora. É importante que você pegue o seu papel, o seu caderno, para que a gente possa montar uma tabelinha com os tipos de orações, tá bom? Conjunção é importante a gente aprender as categorias, por quê? Porque em prova sempre tem aquela pegadinha. Posso trocar a conjunção mais por qual outra conjunção que não vai ter alteração do sentido? E sempre tem as perguntinhas, né? Então vamos lá para as categorias. Categorias. E nós vamos ter 5 categorias. Nós vamos ter a categoria de aditiva, que foi a que a gente acabou de ver, aditiva. Nós vamos ter as adversativas, Nós temos as alternativas. Nós temos as conclusivas e nós temos as explicativas. Gente, é muito importante também a gente saber as categorias. Por quê? Porque, como eu já disse, é muito cobrado em
prova. E outra coisa, para vocês que gostam de escrever redação, a gente usa muito conjunção, principalmente as conclusivas e as explicativas, tá bom? Porque coesão e coerência precisa de conectivos. E quais são os conectivos? As conjunções, tá bom? Quando eu falo conjunção, classe, categoria aditiva, traz a ideia de soma, como eu já falei. Ou seja, vai fazer uma adição. Então, quais são os termos que vão exprimir a relação de soma? Vai ser e, nem, não só, bem como e como também. Não vai caber aqui, mas a gente entende. Então, assim, todas as conjunções que exprimem uma relação de adição, a gente também vai classificar na categoria aditiva, tá bom? Quando eu falo adversativa, ela vai exprimir uma relação de oposição, adversidade, certo? Então, quais são as conjunções que podem exprimir isso? Vai ser o tão famoso mas, né, que vocês vão usar, o porém, todavia, adoro um todavia, contudo, no entanto, entretanto e assim sucessivamente. A alternativa, como o próprio nome já diz, vai fazer uma ideia de alternância. Tipo, uma ideia que eu tenho outras alternativas, certo? Então, vai ser ou, ora, né? Quer seja e assim por diante. Conclusiva, a ideia de conclusão, né? Um sentido de finalização sobre um certo termo. Então, vai ser logo, portanto, junto. Lembre-se sempre, portanto, junto, conjunção conclusiva. Portanto, separado, quer dizer quantidade. Quanto, portanto, de açúcar você quer? Entendeu? Questão de quantidade, nunca confunda. Portanto, então, e assim sucessivamente. E a explicativa traz a ideia de explicação, explicar algo, tá bom? Então, vai ser porque junto, porquanto, que, e assim sucessivamente, tá bom? Essas são as nossas categorias das orações coordenativas, né? As orações coordenadas. Podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Eu preciso saber que elas têm variações, por quê? Porque na prova pode ser que pergunte para você, a conjunção bem como pode ser substituída sem alteração do sentido por qual outra conjunção? E aí eles vão colocar lá para vocês, vão colocar assim, nem, porém, ou, portanto. E aí você vai lá e pensa assim, bem como? Ah tá, vou colocar por ou. Não. Na categoria das adjetivas, que trazem o mesmo sentido de adição, é e, nem, não só, bem como e algumas outras. Então, bem como eu poderia substituir por nem, né? E assim, nós terminamos a nossa aula de orações coordenadas. Eu espero você na próxima aula, que nós vamos estudar as subordinativas, tá bom? Dê uma lida nessas categorias, fique com elas na ponta da língua. Eu tenho certeza que você vai arrasar. Beijo e tchau, tchau!